Olá a todos, Cultura em Revista está no ar o programa número 16, aqui em Portugal e no Brasil e no resto do mundo, a quem nos acompanha na app ou nas redes sociais, no canal do YouTube. Hoje num formato um bocadinho diferente daquilo que é habitual, uma vez que o meu convidado não pode, é um bocadinho complicado estar comigo aqui em estúdio, aqui em Faro, em Portugal. E eu vou, antes de mais, dar as boas-vindas. Eu hoje tenho comigo o Filipe Andreoli, integrante da banda brasileira Angra. Antes de mais, olá. Filipe. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. Obrigada a nós por estares aqui connosco neste formato à distância, mas perto, é o que nos permite as novas tecnologias. Filipe, Angra é a deusa do fogo e da beleza e ao mesmo tempo o nome remete e faz lembrar anger ou angry, portanto temos aqui uma mistura da agressividade do metal com a elegância da música erudita, pode-se dizer assim? Certamente, e isso acho que se reflete muito na música do Angra, né, que tem esses contrastes bem evidentes. Às vezes, numa mesma música, você tem um momento angry e um momento da beleza, né, e um momento da coisa mais delicada, e a gente explora isso muito nessas dinâmicas, e é isso que faz o som do Angra ser o que realmente é, né? Esses contrastes a gente busca bastante. O vosso nome fala por ele próprio, mas para quem não está assim tão por dentro, vamos voltar um bocadinho atrás, talvez até 1991, tem que ser, para falar um bocadinho da história da banda. É impossível resumir, mas falar um pouco como é que tudo começou até estes 30 anos depois da primeira formação, não é? Bom, o Angra iniciou em 1991, quando dois estudantes de uma faculdade de música, que eram Rafael Bittencourt e o André Matos, se conheceram e o Rafael convidou o André, então, para entrar num projeto que ele estava montando, e o objetivo deles era montar uma banda de heavy metal, inspirado pelo Iron Maiden, pelo Halloween, pelo Metallica, e que também unisse isso ao progressivo do Queensryche e também as influências da música clássica, que ambos estudavam na faculdade, e principalmente a música brasileira, né? Então a vontade do Rafael desde o início sempre foi fazer essa mistura do metal com a música clássica, com o progressivo e com a música brasileira. E o Angra, o André, como já vinha da história dele no Viper, né, que foi uma banda que ficou bastante conhecida no Japão, o Angra já nasceu com uma oferta de gravar um disco para a gravadora japonesa, que é a JVC, com quem a gente trabalha até hoje. E essa gravadora, então, foi a que possibilitou a gravação do primeiro disco, e esse primeiro disco foi o Angels Cry, que foi lançado em 93, e esse disco ele foi disco de ouro no Japão, e foi um grande sucesso mundial, o estilo estava muito em alta, né, nesse início dos anos 90, e o Angra foi um dos pioneiros disso. E aí, claro, outras bandas do estilo vieram na esteira, né, o Halloween já existia, mas o Stratovarius, o Gamma Ray, e várias outras bandas desse mesmo estilo foram surgindo, o Rhapsody of Fire, na verdade o Rhapsody, que hoje também é o Fire, né? E, bom, o Angra, hoje, para resumir bastante uma história de 30 anos depois, né? O Angra hoje está gravando o 10º disco do estúdio. A gente teve algumas mudanças na banda durante todo esse período, mas a gente sente que a essência da banda se manteve durante todos esses anos, né? De manter uma banda de 30 anos nunca é uma tarefa fácil. E é claro que essas coisas acontecem, são naturais, mas estamos aí 30 anos depois trabalhando num novo disco, muito animados e com excelentes perspectivas para o futuro. O vosso percurso, e como tu disseste, é impossível resumir, mas passa, como falaste, por discos de ouro, por presenças nos MTV Awards, por turnés no Japão, na América Latina, na Europa, por todo o lado. O que é que foi mudando? Porque, como referiste, não é? Vocês passaram ao longo dos anos por diversas alterações na formação. O que foi mudando pelo caminho em termos de sonoridade? Foi havendo uma maior proximidade ao heavy metal e um maior desligamento, vá lá,
das tais sonoridades mais indígenas, mais clássicas, mais sinfónicas, o que é que os fãs foram assistindo na tua perspectiva? Quais foram as diferenças, as várias fases pelas quais a banda foi passando? Bem, na verdade, quando a gravadora japonesa se envolveu já no primeiro disco, eles queriam um direcionamento bem mais heavy metal do que o Angra tinha antes, né? Então, o lance dos dois bumbos, da rapidez, da velocidade, que era uma coisa que as bandas europeias vinham apresentando na época, a gravadora do Japão queria que o Angra tivesse isso. E então, o Angra incorporou isso e virou parte fundamental do estilo, né? E é engraçado porque em todos os discos do Angra, os pilares das composições são sempre os mesmos, mas os momentos de vida, os integrantes que fazem parte de cada formação e o momento em que cada álbum foi composto levam o disco para um lugar completamente diferente toda vez. Então, do Angels Cry para o Holy Land, que é o próximo disco, já existe uma diferença enorme, né? O Holy Land mergulhou bem mais fundo nas influências brasileiras, contando uma história do descobrimento do Brasil e com muito mais elementos progressivos também. O Fireworks foi o próximo disco, eles queriam uma pegada mais vintage, foram gravar o disco totalmente analógico e buscaram uma sonoridade mais, né, que remete mais ao metal clássico e etc. E a coisa do brasileiro e do clássico ficou um pouco mais de lado. Aí eu entrei em 2001 no Rebirth, né? E nesse disco a gente procurou continuar esse resgate de todos esses pilares da banda. E foi um disco um pouco mais cauteloso no sentido de que a gente não experimentou muito. A gente foi mais ou menos dentro do que o Angra já tinha apresentado até aquele momento. Então eu acho que tem um bom balanço entre todos esses elementos, né, do heavy metal, com a música brasileira, com o progressivo e tal. Uma vez que esse disco foi sucesso, no próximo disco, que foi o Temple of Shadows, a gente experimentou muito mais. Então a gente pendeu muito mais para o lado do progressivo, e o progressivo, ele é um elemento dentro da música que convida qualquer tipo de influência, né? Porque uma das marcas da música progressiva é justamente essa mistura com vários outros estilos e trazendo isso, no nosso caso, somado ao heavy metal, né? Então esse disco experimentou muito em várias direções, música latina, coisas mais quebradas, músicas mais pesadas, né? Então sempre expandindo para outras áreas. Aí depois veio o Aurora Consurgence, que foi um disco mais heavy metal mesmo, assim, né? Não tão experimental quanto Temple of Shadows. E na sequência veio o Aqua, que eu acho um disco bem balanceado em termos dos elementos, mas ele não é tão pesado quanto o disco anterior. Ele é um pouco mais leve na questão da timbragem e do som de guitarra, etc., som de bateria. Depois do Aqua veio o Secret Garden. O Secret Garden é um disco um pouco experimental. A gente foi para alguns lugares mais modernos, assim, que a gente até então não tinha experimentado muito, afinações mais baixas e experimentando com outros tipos de canções, assim, mas definitivamente um approach mais moderno, mas ainda mantém essas influências, né? E por último a gente teve o Omni, que foi um disco bem equilibrado, a meu ver, pesado, progressivo, também brasileiro, também com as influências da música clássica, tá tudo ali, né? Mas a verdade é que cada disco é bem diferente um do outro. Então, não só esses discos que a gente lançou por último são diferentes daquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, mas os discos, se você ouvir em sequência, eles são diferentes uns dos outros, mas sempre mantendo características principais entre eles. Mantendo sempre a essência daquilo Sim. que é Angra. Exato. Passando agora então para a atualidade, como é que se chega a um consenso? Como é que, porque esta turnê dos 30 anos da banda vai passar um bocadinho por todos esses clássicos, por todos esses álbuns, por todos esses anos. Como é que se chegou, como é que se chega, como é que se escolhe aquilo que vai ser tocado nesta turnê? É muito difícil você escolher um repertório de uma banda que tem 9 discos de estúdio, né? E a gente sabe que tem as favoritas de cada disco dos fãs, ao mesmo tempo tem também aquelas que a gente gostaria de tocar, ao mesmo tempo a gente também quer colocar alguns lados B, algumas músicas que não foram muito privilegiadas nas últimas turnês da banda, para poder ter uma novidade, para poder ter um diferencial. Mas a gente debateu num camarim um dia, a gente sentou os 5 e falamos, vamos decidir agora. E aí a gente foi disco a disco, selecionando as músicas mais emblemáticas, as mais simbólicas de cada disco,
e foi montando assim o repertório, né? E então a gente conseguiu chegar num consenso, até que rápido, o que é surpreendente, e é um repertório bem diferente do que a gente vinha fazendo até então, porque a gente estava na turnê de comemoração dos 20 anos do Rebirth, e agora esse repertório ele vai realmente passar por todos os 30 anos de história da banda. E eu acho que vai ser muito legal reviver todos esses momentos, celebrando 30 anos, que na verdade já vão ser quase 32, porque essa turnê deveria ter acontecido, mas aí rolou a pandemia e atrasou todos os nossos planos, né? Mas a gente está muito feliz e animado de fazer essa turnê. As datas que já estão marcadas para esta turnê, a lista é extensa, a passagem, lá está, América Latina, Europa. Deixo aqui uma ressalva para o concerto no Brasil, em Osasco, onde temos o estúdio da Connect TV, mas seguem-se muitos outros. Para quando uma passagem aqui por Portugal? Olha, eu acho que em junho a gente vai estar em Lisboa, porque a gente tem alguns festivais na Europa. A gente vai fazer o Z-Live na Espanha, vamos fazer o Sweden Rock e vamos fazer o Copenhagen. E aí, no meio desses festivais, a gente deve fazer um show em Lisboa, a confirmar essa semana, e um show em Londres, né? Então a gente está no processo de confirmar essas datas, mas eu acho que vai rolar e a gente vai encontrar os portugueses mais uma vez, o que é sempre um prazer. E para nós vai ser também, vamos ficar a aguardar então essa data que se confirme. 2023 é um ano importante também, porque temos novo disco. Sim. O que é que o álbum foi, e é inegável, tem que se falar, o álbum foi gravado pelo produtor americano Dennis Ward, mas não é uma parceria nova para Angra, não é? Já tem muita história, mas ainda assim os fãs ficaram curiosos e estão a aguardar o que é que vem por aí. O que é que vem por aí? Olha, mais uma vez é um disco que é diferente de tudo que a gente já fez. É evidente que quando você mantém uma formação, né, por alguns discos, existe uma sonoridade que você não vai fugir radicalmente disso, mas a gente é muito curioso e muito sedento por inovação, por novos elementos, e para nos manter excitados com a música, a gente precisa trazer essas novidades. A gente nunca vai ser uma banda de se repetir fórmulas e ficar numa zona de conforto. Então, esse disco, apesar de manter a mesma formação do Omni, ele é bem diferente do Omni, ele tem um outro clima, uma outra cara. A gente, mais uma vez, foi para alguns caminhos que a gente nunca trilhou antes, né? Mas os pilares, né, a essência do Angra está mais uma vez mantida. Tem de tudo ali que os fãs estão acostumados a esperar de um disco do Angra e mais algumas novidades. E trabalhar com o Dennis foi muito legal. Esse foi o 4º disco do Angra que ele produziu. Ele já tinha produzido o Rebirth, Temple of Shadows e o Aurora Consurgence. E a última vez que nós trabalhamos juntos faz 15 anos. Então foi muito legal retomar esse trabalho com ele mais experiente, nós mais experientes, né? A banda tendo passado por alguns momentos assim extremamente importantes no meio termo, em que a gente ficou sem, né, trabalhar juntos. E o trabalho fluiu muito bem. O Dennis, além de ser um produtor talentosíssimo, ele é um grande amigo, uma pessoa muito fácil de trabalhar. E ele está muito animado com o disco, assim como nós. Então, isso é um bom sinal para a gente, porque ele é um cara que conhece muito o Angra, que faz parte de momentos importantíssimos da nossa história, né? E ter ele no time para fazer esse disco foi muito legal. E trouxe um certo conforto para a gente também, né? De ter um 6º elemento ali, que é um cara que conhece tão bem a banda e que os fãs já conhecem também. E ele tranquiliza um pouco os fãs, né? Porque você sabe que cada fã tem um disco ideal na cabeça, né? Então, tem caras que acham que o disco tem que ser de um jeito, tem caras que acham que o disco tem que ser de outro jeito. Mas, de alguma forma, ter o Dennis, que é uma figura já familiar para os fãs, eu acho que dá um conforto para os fãs. É como se, assim, se o Dennis aprovar, tá tudo certo, sabe? Então, esse é um elemento bacana. E ele trouxe algumas novidades neste disco também, inclusive na parte das letras, não só da produção, mas também tem participação nas letras desta vez. Exatamente. Primeira vez um colaborador externo fazendo letras, mas o Dennis não é tão externo assim, né? Como eu falei, ele é praticamente um 6º membro. E ele estava tão envolvido com o disco, tão envolvido com o conceito que a gente estava abordando, que ele se propôs a escrever uma letra lá e ficou muito boa. E aí ele fez uma letra que é só dele e ele tem parceria em outras letras também com o Rafael, com o Fábio.
E assim, estamos muito, muito felizes e orgulhosos com o resultado. A gente está, assim, na finalização das gravações, né? Estamos colocando os confeitos no bolo, então gravando corais, gravando cordas, fazendo orquestrações e solos, né? E coisas de guitarra que faltaram fazer lá no estúdio, a gente está fazendo agora. Então a gente está nessa fase final, mas já dá para olhar o disco como uma unidade, assim, e posso dizer que estou bem feliz. Turnê a iniciar, muitos concertos marcados, disco novo para sair. Qual é a tua visão, e uma vez que és tu que estás a representar a banda aqui hoje, qual é a visão do Filipe? Do que é que podemos esperar de Angra para o futuro? O que é que podemos esperar para 2023, mas também nos próximos anos? Como é que tu vês a banda? O que é que vem por aí? O que é que falta fazer? Muita coisa. Essa questão. A gente tem, evidentemente, essa turnê dos 30 anos, que vai ser muito legal, um momento de celebração com os fãs, um momento de celebrar essa carreira, né, de 30 anos, cheio de desafios e grandes momentos, e momentos também de tristeza e despedida, né? Então, vai ser muito legal fazer isso enquanto a gente aguarda o lançamento do novo álbum, que deve vir entre agosto e setembro desse ano. No meio tempo, a gente vai gravar um acústico, que é um projeto que há muitos anos a gente tem e nunca achou um momento certo de fazer, e agora esse momento finalmente vai chegar, então a gente está bem feliz com essa possibilidade também. Tem essa passagem pela Europa em junho, que vai ser muito legal, estar de volta à Europa depois da pandemia. A gente não foi mais desde 2018 que a gente não vai à Europa, né? Então vai ser muito legal estar de volta aí, mesmo que para uma série curta de shows. E o grande momento do ano, eu acho que sim, é o lançamento do disco. A gente está super ansioso para mostrar para os fãs as novas músicas, as novidades, o que a gente trouxe de diferente, e é sempre muito bacana ver a reação dos fãs de cada música, saber quais são as favoritas, né, e etc. A gente já está com o disco basicamente finalizado, a gente está trabalhando nos finalmente da arte do disco, ficou maravilhosa a capa. Então, é um momento de muita animação. E aí, para o ano que vem, a gente deve seguir na turnê do novo disco. O Temple of Shadows vai completar 20 anos, então é um momento muito propício de fazer uma comemoração de um disco tão importante para a banda, né? Em algum momento desse 2024 também esse acústico deve sair, e aí provavelmente se segue também uma turnê acústica divulgando esse material. Então, assim, os planos tem muitos, né? Pro médio prazo aí, e a gente está muito animado para seguir com todos esses planos aí. Da tua parte, estás onde imaginavas estar quando entraste na banda? A banda está a seguir o caminho que idealizaste, com que sonhaste? Olha, eu não poderia imaginar que 22 anos depois, eu ainda estaria na banda, né? Na verdade, quando a gente entra numa banda, a gente nunca sabe quanto tempo isso vai durar. Se vai durar 1 ano, 5, 10, 20, 22, indo para 25, daqui a pouco 30, né? O que eu posso dizer é que o Angra, ele se confunde com a minha história pessoal, porque a minha vida pessoal, ela foi marcada pelos momentos que o Angra passou também, né? E vice-versa. Então, é muito difícil hoje em dia separar a pessoa física da pessoa jurídica, dizendo assim, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo Angra, é a minha banda, e tudo que eu faço pelo Angra, eu sinto que eu faço por mim também. Então, pensar no Angra e pensar no conjunto e o melhor para a banda, eu vejo que é o melhor para todos. E isso, tudo que eu faço na vida, muito legal. Eu lancei um disco solo recentemente, e eu tenho vários outros projetos dentro da música, mas o Angra segue sendo a prioridade, e o plano é que se mantenha assim por muito tempo ainda. A gente tem muito pique, muita vontade de fazer coisas para o futuro. Cada vez que a gente se reúne para compor, a gente percebe o quanto de ideias e o quanto de material a gente poderia fazer 10 discos, né? Com tanto de material humano, com tanto de criatividade que a gente tem à disposição. Então, não vejo parada para os projetos que a gente tem a realizar. Filipe, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Realmente não há palavras. São 30 anos de história. Novo disco, turnê, muitas datas, muitos planos para o futuro, muita coisa para fazer. Da nossa parte, vamos continuar a acompanhar o vosso trabalho. Espero poder ver-vos aqui em Portugal.
Para quem quer acompanhar, saber por onde é que vocês vão estar, é acompanhar o vosso site, estão lá todas as datas, todas as notícias, todas as novidades vão surgindo por lá. Queres deixar alguma mensagem para os vossos fãs que estão a assistir? O que é que têm que ir ver, têm que ir assistir aos concertos, têm que ouvir o novo álbum? O que é que queres deixar para os teus fãs, para os vossos fãs neste caso? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, eu agradeço por me receber aqui, foi um prazer falar com você. E eu convido todos a acompanhar, então, as redes do Angra, para saber das novidades, de shows, lançamentos, etc. Então, @AngraOfficial, com 2 Fs, no Instagram, no Twitter, também no Facebook. O site do Angra, que é o angra.net. E agradecer especialmente a todos os fãs que vêm acompanhando a gente há tantos anos, que estão lá sempre junto, nos momentos felizes, nos momentos nem tão felizes. E é pelos fãs que a gente segue fazendo o que faz, e são eles que dão energia naqueles momentos em que a gente pensa em desistir, pensa em deixar para lá. A gente percebe o quanto o Angra é importante na vida das pessoas, e isso é uma força tremenda para que a gente siga fazendo o que faz. Então, muito obrigado a todos, espero vê-los nas datas da turnê de 30 anos, e brevemente também, quando for lançado o disco, na turnê do novo disco, e fiquem ligados também no YouTube do Angra, onde a gente está postando semanalmente os episódios do making off do disco novo, que é um material muito legal. A gente tem feito já há muitos anos esse tipo de conteúdo, e acho que dá para já ter um gostinho do que vai vir aí no novo disco, e é isso aí. E há muito para vir por aí, certeza. Filipe, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada também a quem nos assiste, aos fãs que estão connosco aqui em Portugal e no Brasil, e como eu digo, através da internet no resto do mundo. Muito obrigada, votos de todo o sucesso, maior sucesso para a banda, e espero que seja então até breve, Filipe. Até breve, muito obrigado. Obrigada.